Boa noite. Verão é sinônimo de praia, sol e calor, mas também é sinônimo de muitas doenças oculares. E sobre esse assunto a gente conversa hoje com a oftalmologista, doutora Keila Lima Carneiro. Boa noite, doutora, bem-vinda. Boa noite. E também com Fátima Alves, empresária e proprietária da Dona Ótica. Boa noite, Fátima, bem-vinda. Bem-vinda, eu agradeço. Falar um pouquinho sobre esse mês de verão, esse calor intenso que a gente vive, também é um momento significativo de aumento das doenças oculares, né, doutora? Quais as principais infecções, os principais casos de doenças específicos dessa época do ano? Então, Roberta, essa época do ano é marcada por altas temperaturas, né? A primeira coisa que a gente pensa é numa queimadura mesmo, térmica, causada pela radiação solar. A gente sabe que alguns estudos mostram que em torno de 50% das pessoas ainda não se previnem, não lembram de proteger seus olhos nessa época do ano, ao contrário da pele, onde a maioria das pessoas já aderiram, né, à proteção, o uso de filtro solar na pele, diferentemente dos olhos, ainda precisa de uma conscientização maior. Então, é uma época marcada por grandes afecções oculares, né, principalmente as conjuntivites. E dentre as conjuntivites, a primeira causa seria a térmica, pela própria queimadura de exposição. Depois as infecciosas, e aí a gente lembra principalmente das viroses, né, dos vírus mesmos, bacterianas, fúngicas e também conjuntivites alérgicas. É uma época também onde muitos pacientes que já têm uma predisposição alérgica passam a apresentar um surto de alergia. E a melhor forma de prevenção de todas essas doenças seria o uso do óculos escuro? Sim, então o óculos solar ele entra como a primeira medida preventiva, né, de proteção aos olhos. Agora, a Fátima, ela é proprietária de uma ótica, então deve ter bastante contato com esse mundo. Claro que é necessário, a doutora acabou de explicar a necessidade de se ter esse cuidado com os olhos, mas você observa que as pessoas elas têm essa consciência ou o óculos hoje se tornou um acessório de moda apenas? Deveriam ter mais essa consciência, né? Porque as pessoas ainda compram óculos sem procedência e esses óculos não têm a devida proteção, né? E por conta disso acabam comprando um óculos sem proteção UVA ou UVB e aí fica muito pior. A doutora há de concordar comigo que é melhor estar sem óculos do que com um óculos sem procedência e sem esses filtros. Porque o que acontece? Você dilata a sua pupila quando você está com a falsa impressão que está com uma lente escura somente, aí você abre os olhos, né? Ao invés de comprimir quando você está num dia de sol sem óculos, você comprime, já inibe aquela passagem de luz, né? Desses raios nocivos à visão. E quando você está com um óculos sem nenhuma procedência e sem os filtros, você abre os olhos. Abriu, a incidência dos raios estão ali agindo nas camadas do olho. Quer dizer, o conforto na visão não quer dizer necessariamente que o seu olho está protegido. Não, não. Primeiro lugar da indicação dos óculos solares, como a Fátima bem disse, não é um acessório, é uma proteção, né? Ou deveria ser. E depois da proteção também o conforto, então são coisas diferentes, né? Porque muitas vezes a pessoa se sente confortável com uma luz solar, com uma lente solar e não necessariamente ela está protegida, embora esteja confortável para ela. Então, como a Fátima falou, né? A natureza é sábia, então quando fomos formados, os nossos olhos, a próprio fechar das pálpebras, já é um mecanismo de proteção contra a luz. Então, o fechar das pálpebras e o fechar da pupila, que a pupila é como se fosse a janelinha do olho, a pupila ela se regula, autorregula pela incidência da luz. Então, quando você coloca uma lente escurecida na frente do seu olho, o seu olho vai entender que ali a pupila não precisa se contrair, ela continua dilatada e o seu olho está mais aberto, a pálpebra também não fecha. Então, obviamente, vai entrar mais radiação solar. Então, às vezes, é até melhor que a pessoa não use nada do que ela use uma lente de má procedência sem a proteção, uma lente solar sem proteção. Agora, como saber se essa lente que eu estou usando, ela é de má procedência? Existem uns aparelhos, na ótica nós temos, que mede os nanômetros de camadas desse filtro na lente, e que é dado pelo fabricante, né? Então, essas lentes que você compra são só lente fantasia, elas não passaram pelo Inmetro, onde houve
realmente aquele critério para aprovação daquelas lentes. Por isso que a gente tanto pede. Compra um óculos, vai, numa viagem, numa boutique, numa banca de jornal. Às vezes você gosta, troca as lentes, vai numa ótica e troque as lentes, porque aí você sim vai saber que aquela lente passou pelos devidos filtros. Agora, o filtro da lente, ele expira com o tempo? Tem tempo de validade? Sim. Tem? Tem. Em torno, na média, de 2 anos, né, Fátima? Isso. Então, é recomendado que a cada 2 anos, no máximo, haja uma troca das lentes solares. Embora você goste do óculos, você ache que te atenda até em termos de conforto, mas tem que lembrar que o filtro solar já pode estar comprometido. E isso dá para a gente saber também através desse mesmo teste? Exato, a mesma coisa. Ele tem que ter no mínimo 400 nanômetros. Se estiver abaixo disso, já com 200 não está protegendo mais. Então, há necessidade de se trocar as lentes. Agora, não quer dizer, Fátima, que de repente um óculos de marca, um óculos mais caro, ele tenha proteção solar. Às vezes a gente pode estar sendo enganado também, ou não? Todo óculos de marca tem? Porque eles passam pelo Inmetro, passam pela vigilância sanitária, então tem esse critério. Existe um número, inclusive, de aprovação dessas lentes, não podem ser... Desde que não seja pirata, né? É, desde que não seja pirata, que aliás tem muito por aí, né? Agora, olhos claros, doutora, a gente sabe que o olho claro é muito bonito, mas ele também é o mais sensível, né? Que está exposto a maior quantidade de agentes. Tem que ter um cuidado maior? Então, quando a gente pensa em radiação solar, sim, porque o olho claro é como a pele clara, né? A ausência da melanina. Então, o olho ele vai ter menos pigmento, o olho claro, ou seja, ele está mais suscetível a queimaduras. Porém, mesmo olhos com íris escurecidas também são totalmente recomendáveis a se protegerem, principalmente nessa estação do ano, né? Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre cuidado com os olhos no verão. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são os cuidados com os olhos no verão e eu converso com a oftalmologista doutora Keila Lima Carneiro e com Fátima Alves, empresária e proprietária da Dona Ótica. A gente está falando sobre a proteção necessária, né, nessa época, em todas as épocas do ano, mas nessa época onde a gente tem um sol intenso, uma luminosidade muito forte. E existem vários tipos de lente. Gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre qual seria a diferença entre esses tipos de lente em relação ao conforto e qualidade. A gente tem lente cinza, verde e marrom, é isso, doutora? Temos algumas outras, né? Por exemplo, a violeta, a lente azul, lente amarela. Mas talvez essas que você citou sejam as mais procuradas, comuns, né? Mais comuns, sim. Então, assim, em termos de tonalidade da lente, ela está muito relacionada ao conforto, né? Não existe uma indicação médica precisa em relação à tonalidade. A indicação médica precisa em relação à lente solar seria em termos de proteção, como nós já conversamos, né? Agora, em relação à tonalidade, a gente costuma deixar muito a critério, porque aí está relacionado com o tipo de profissão da pessoa, com o tipo de exposição, com a demanda visual que ela apresenta. Então, por exemplo, a lente verde, geralmente os idosos eles têm mais benefício com a lente verde por conta do contraste, que é uma lente que realça o contraste. E como o pessoal acima de 60 anos já começa um processo lento e progressivo de catarata, né? Então, eles sentem um benefício maior. Agora, lente cinza é aquela lente que ela não muda muito a tonalidade da cor dos objetos que você está enxergando. É uma lente que mantém uma coloração mais próxima à realidade visual, né? Então, assim, são indicadas, geralmente sugeridas a pessoas que trabalham num ambiente de muita mudança de radiação, né? Durante o dia, trabalham em ambientes externos. E também pessoas que têm, ao mesmo tempo, exposição a ambiente interno e externo, porque aí ela vai manter mais ou menos a mesma tonalidade do objeto que a pessoa está enxergando. Não sei se ficou um pouco confuso. Agora, as lentes amarelas, elas têm um benefício relacionado ao nascer do sol, ao pôr do sol. São situações do dia onde a lente amarela ela dá um contraste visual melhor. Então, veja que tem muito mais relação com o ambiente que a pessoa está exposta, né? Mas não necessariamente ela precisa ser uma indicação
do oftalmologista. Muitas vezes a gente fala para a pessoa que se ela quiser ter vários óculos de várias colorações, ok, mas como às vezes não é prático, então que a pessoa se direcione de acordo com o conforto que ela sente mediante ao experimentar a lente mesmo, na frente dos olhos. No setor comercial, você experimenta isso, Fátima? Você acha que as pessoas elas têm uma procura maior por algum tipo de lente? Tem alguma preferência? As mais procuradas são as cinzas, porque é a que maior absorção dá da luz solar, é a cinza. Mas existe essa coisa do conforto, que difere de pessoa para pessoa. Tem gente que não consegue ficar com uma lente muito escura, ela tem que ser clara ou às vezes até degradê, porque senão ela não se sente bem, ela se sente, não acha definição da imagem que ela está vendo. Agora, no dia a dia, né, nesses 45 anos aí de profissão, eu consegui enxergar que a maioria dos míopes preferem lente cinza, cinza ou verde, e os hipermétropes preferem a marrom. Já que a gente está falando dessa questão de conforto em relação à luz, a gente também tem essa questão da fotofobia, né? Que é uma aversão à luminosidade. A gente pode dizer, doutora, que essa incidência é maior nas pessoas de olho claro ou não? Então, a fotofobia ela é um sintoma, né? Ela não é uma doença. Então, é o sintoma onde a pessoa tem uma sensibilidade aumentada à luz. Ela pode ser algo da pessoa mesmo, a sensibilidade natural, ou ela pode também ser um sinal de alguma patologia ocular. Por exemplo, uma uveiite também pode se manifestar como uma fotofobia. Mas falando das pessoas que apresentam uma sensibilidade natural à luz, uma fotofobia natural, ela tem a ver com a pigmentação iriana, mas também mais ainda com o tamanho da pupila que a pessoa apresenta. Né? Então, isso é anatômico constitucional da pessoa. Tem pessoas que têm uma pupila maior, né, no estado que não está nem claro nem escuro. E estável, vamos dizer assim. É uma pupila de um diâmetro maior que o normal, né? E pessoas que têm uma pupila menor. Com a idade, o diâmetro pupilar ele também tende a se manter menor, vai diminuindo, né? Mas tem a ver com a característica anatômica mesmo, fisiológica da pessoa. Quem tem astigmatismo sofre mais com a questão da fotofobia? Isso, sim, porque aí já entra um outro conceito que é o da refração, né? Então, a nossa córnea, o nosso olho, para as pessoas que apresentam o erro refracional do astigmatismo, então elas vão ter mais distorção à luz e isso também está relacionado com a incidência dos raios luminosos. Então, elas vão apresentar mais fotofobia, sim. Voltando à questão dos óculos agora, crianças também precisam usar óculos? Necessitam. Não é modinha? Não é modinha, muito pelo contrário, né? Até os 10 anos ainda está em formação, né? E aí é necessário o uso de óculos escuros e com proteção UVA ou UVB. Não vá colocar uma lente sem filtro que vai prejudicar e os danos vão ser muitos. E o mercado está preparado para isso? Você acha, Fátima? Não existe uma conscientização muito grande. O mercado está preparado. Na Europa já se faz uso. Um bebê, é normal você ver um bebê num carrinho com a mãe passeando nas ruas com óculos escuros. Mas aqui no Brasil você não presencia isso. E aqui nós deveríamos estar muito mais atentos a isso, né? Mas infelizmente não se divulga. Eu acho que deveria se divulgar mais para dar uma conscientização aos pais, né? Existe alguma problemática diferente na criança que o adulto não tem? Por isso a necessidade da proteção? Então, a criança ela está com o olho em formação, né? E assim como a pele é mais sensível, o olho acaba também sendo um órgão mais exposto do que um adulto, porque o adulto ele também já tem mais a conscientização, né? Então a gente percebe que nessa época de verão a criança, se deixar, ela fica horas e horas, né, na praia, na piscina, se expondo à luz solar. E não é fácil, né, manter crianças com óculos solares. Tem muito, acho que o ponto mais importante é a conscientização dos pais, sim, né, que venham desde o início criando esse hábito na criança, mas muitas vezes o pai insiste, e eu já vi vários casos, né, onde os pais têm a conscientização, mas a criança
é criança, então é agitada, muitas vezes não quer usar. E aí a gente acaba falando também para os pais não esquecerem de colocar, né, um boné, um chapeuzinho, porque às vezes é mais fácil que a criança aceite isso do que o óculos. Né? Embora o óculos acabe protegendo mais, com certeza, do que o boné, mas aí que venha pelo menos o boné, né? Tá, ok. No próximo bloco a gente continua a falar sobre cuidados com os olhos no verão. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são os cuidados com os olhos no verão e eu converso com a oftalmologista doutora Keila Lima Carneiro e com Fátima Alves, empresária e proprietária da Dona Ótica. Bom, a gente falou sobre alguns cuidados que as pessoas precisam ter, principalmente na compra dos óculos escuros. Eu gostaria de falar agora nesse bloco sobre os problemas das doenças causadas durante o verão. A gente tem, doutora, muito comum a questão das alergias, é isso? Uhum. Então, as alergias, na verdade, a gente abre vários tipos de alergia, né? Não cabe agora especificar cada um. Porém, no geral, as alergias elas estão associadas com uma predisposição da pessoa individual, mais os fatores externos, né, que seriam os fatores climáticos, os fatores de contato com produtos químicos. Então, nessa época do ano, o que nós vemos é que a criança ela tem uma exposição, ou mesmo adulto, né, a novos produtos, por exemplo, os filtros solares, que também podem ser um agente causador de uma reativação, uma reagudização da alergia, assim como o cloro da piscina, né? Uma outra causa seria também porque com o excesso da radiação solar, existe uma diminuição da imunidade ocular. Então, a imunidade ocular ela acaba sendo comprometida pelas altas temperaturas, pela própria radiação, e isso predispõe a pessoa a manifestar sintomas alérgicos e infecciosos, né? Nós vemos muitas vezes a alergia sendo um passo anterior a uma infecção. Então, o paciente ele tem já uma predisposição alérgica, ele tem o contato com a radiação solar ou com esses produtos químicos, e isso diminui, acaba interferindo na imunidade local, predispondo a uma infecção. É uma porta né? de uma entrada, virose, né? Exatamente. Então, acaba sendo um facilitador, né? Exato. Então, acaba sendo patologias que se sobrepõem, né, nessa época do ano. Agora, muita gente acaba também dando o seu jeitinho brasileiro quando acontece alguma coisa dessa e faz não uma fezinha, mas dá um jeitinho, coloca um remedinho, vê o que a avó manda fazer. Exatamente, joga uma água boricada. Já vi gente fazer isso. É joga demais, soro né? fisiológico, vai, dá uma lavadinha na água, é isso, doutora? Água gelada, algodãozinho. Isso. Acaba prejudicando mais. Pois é, então aí é muito importante a gente falar um pouquinho sobre automedicação, né? Que é algo bastante perigoso, principalmente se tratando de olhos, porque o paciente costuma falar, é só uma gotinha, é só um colíriozinho, né? Porém, a gente sabe que o fato de ser colírio não interfere em absolutamente nada, porque a absorção ocular maior, ela se dá através do colírio, né? E quando tudo que nós pingamos no nosso olho, nós corremos o risco de cair, de fazer mal não apenas para o olho, como cair na corrente sanguínea, né? Porque o nosso olho é extremamente vascularizado e tem uma absorção sistêmica para o corpo também. Então, valeria falar de alguns colírios mais comuns, né? Usados aí, seria os lubrificantes, que são bem indicados e bem-vindos. Se for falar, os lubrificantes são as lágrimas artificiais. Exato, seriam, né? As lágrimas artificiais. São colírios que normalmente não são totalmente isentos de efeitos colaterais, porque eles também apresentam conservantes, embora alguns também já existam colírios sem conservantes, que são melhores ainda para diminuir o efeito colateral. Então, lágrimas artificiais, a princípio, são bem-vindas e podem ser usadas, desde que corretamente, né, sem exagero, vamos dizer, num primeiro momento, né? Então, paciente, adulto ou criança começou a apresentar algum tipo de sintoma ocular e o pai ou a mãe, enfim, já foi orientado que poderia usar uma lágrima artificial, ele pode sim usar em casa. Agora, permanecendo o problema, procure ajuda observar, médica. né? Viu que de um dia para o outro houve piora, ou assim, 2, 3 dias não houve melhora do quadro ocular, se a gente pensar numa conjuntivite que é mais comum, então realmente precisa passar numa consulta oftalmológica. Então vamos voltar agora para essa questão, doutora, das conjuntivites, que também são bastante comuns, além das alergias nessa época do ano. É aquela sensação, começa com aquela sensação de areia no olho, né? Sim, o que nós vemos atualmente é que os vírus eles têm mudado bastante também. Então,
a gente costuma falar para os pacientes, não é porque não está sentindo uma sensação de areia que não é conjuntivite. Antigamente, assim como as estações do ano, os quadros de conjuntivite viral, eles eram bem mais definidos do que são hoje, por conta da mudança climática, por conta de mutações no vírus. Então, dentre os principais sintomas, né, seriam sensação de corpo estranho, que é a sensação de areia, olhos vermelhos, lacrimejamento, secreção. Mas vale a pena lembrar que não é porque falta um desses sintomas que não possa ser uma conjuntivite, né? A princípio, a conjuntivite tem que ter olho vermelho, certo? Agora, tem conjuntivite que tem olho vermelho e não tem uma sensação de areia. Então, é importante, como conversamos, que o paciente, até mesmo os pais, fiquem de olho, né, se for criança, e não havendo melhora em 2, 3 dias, precisa procurar um oftalmologista, né, para ser examinado. Eu costumo falar que mesmo o oftalmologista, sem examinar a criança, muitas vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico. A gente precisa, né, do nosso equipamento, que é a lâmpada de fenda, que é aquele que aumenta os detalhes do olho, para a gente conseguir fazer o diagnóstico correto da patologia, né? Uma doença com uma taxa de transmissão muito alta, né? Bem alta, né? Então, acaba que 60% acomete o segundo olho, né? Começa a unilateral, acaba pegando o segundo olho, em torno de 60%. E bem fácil de contaminar, principalmente as pessoas de contato próximo do ambiente. Ok, então muito cuidado nesse verão, né, doutora? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Fátima, prazer. muito obrigada pela sua participação também. Eu que agradeço, muito bom, viu? O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Tá.